Meu nome é Helena e esta é a história de como uma única noite mudou para sempre o rumo da minha vida. Uma noite que começou com humilhação pública e terminou com uma vingança que ninguém poderia imaginar. Olho agora para o espelho e vejo uma mulher diferente daquela que entrou naquele salão há 3 meses. Meus olhos têm uma luz que não existia antes, uma determinação que foi forjada na dor e temperada pela justiça. Mas para entender completamente o que aconteceu naquela noite inesquecível, preciso voltar no tempo e contar desde o início. Sou casada com Roberto há 15 anos. Ou melhor, era casada. Quando nos conhecemos, eu tinha 23 anos e ele 28. Era um homem charmoso, bem-sucedido em sua carreira como arquiteto, e eu me apaixonei perdidamente por seu sorriso confiante e suas promessas de um futuro brilhante juntos. Durante os primeiros anos de nosso casamento, fomos genuinamente felizes. Construímos uma casa linda, viajamos pelo mundo e eu acreditava que tínhamos encontrado no outro nossa alma gêmea. Dona Esther, minha sogra, nunca me aceitou completamente. Desde o primeiro encontro, senti sua hostilidade disfarçada de educação. Ela sempre fazia comentários sutis sobre minha aparência, minha origem mais simples, minha profissão como professora de literatura. Para ela, seu filho precioso merecia alguém melhor, alguém de uma família mais abastada, alguém que pudesse elevá-lo socialmente. Eu tentava ignorar suas provocações, mantendo sempre um sorriso educado e respeitoso. Mas por dentro, cada palavra envenenada dela me machucava profundamente. Roberto, por sua vez, nunca me defendia completamente. Dizia que era apenas o jeito dela, que no fundo ela me amava como uma filha. Eu queria acreditar, mas os anos foram passando e a situação só piorava. Dona Esther tornava-se mais ousada em suas críticas, especialmente quando estávamos em reuniões familiares. Ela comentava sobre outras mulheres na frente de todos, sempre exaltando qualidades que, segundo ela, eu não possuía. A gota d'água começou a se formar há 2 anos, quando notei mudanças sutis no comportamento de Roberto. Ele chegava tarde do trabalho com mais frequência. Seu telefone estava sempre virado para baixo quando estava em casa, e nossa intimidade diminuiu drasticamente. Quando eu tentava conversar sobre isso, ele me dizia que estava estressado com projetos importantes, que precisava de espaço para se concentrar. Eu acreditei, ou quis acreditar, porque a alternativa era dolorosa demais para considerar. Foi em uma tarde de quinta-feira que descobri sobre Verônica. Eu havia esquecido minha carteira no carro e voltei para buscá-la quando vi Roberto conversando animadamente com uma mulher loira no estacionamento de seu escritório. Eles se beijaram. Não foi um beijo casual ou amigável. Foi um beijo de pessoas que se conheciam intimamente, que compartilhavam segredos e momentos íntimos. Meu mundo desabou naquele instante. Não confrontei Roberto imediatamente. Em vez disso, comecei uma investigação silenciosa. Descobri que Verônica era decoradora de interiores, tinha 29 anos, era solteira e, aparentemente, muito bem relacionada socialmente. Eles se encontravam regularmente há mais de 1 ano. O pior de tudo era que algumas pessoas do círculo social de Roberto já sabiam do caso, incluindo sua própria mãe. Durante meses, mantive essa informação guardada como um segredo doloroso. Roberto continuava sua vida dupla e eu fingia normalidade enquanto morria por dentro a cada dia. Dona Esther tornou-se ainda mais agressiva comigo e agora eu entendia por quê. Ela sabia do caso e aprovava. Para ela, Verônica era a mulher perfeita para seu filho. Jovem, bem-sucedida, sem filhos para atrapalhar a carreira dele e de uma família influente. Foi então que o convite chegou. Dona Esther faria uma festa grandiosa para comemorar seus 65 anos e seria no salão de festas mais elegante da cidade. 200 convidados, incluindo toda a elite local. Roberto me disse que era muito importante para ele que estivéssemos lá, unidos, mostrando que nossa família estava bem estruturada. A ironia era cruel.
2 semanas antes da festa, tomei uma decisão que mudaria tudo. Procurei Verônica. Encontrá-la foi mais fácil do que imaginei. Seu escritório de decoração ficava em uma área nobre da cidade, e ela atendia por agendamento. Marquei uma consulta usando um nome falso, dizendo que queria reformar minha casa. Quando a vi pessoalmente, entendi parte da atração de Roberto. Verônica era realmente bela. Alta, loira, com olhos verdes penetrantes e uma postura confiante que irradiava sensualidade. Vestia-se impecavelmente e falava com a autoridade de alguém acostumada a ser ouvida e admirada. Durante nossa consulta, fiquei observando seus maneirismos, sua forma de falar, sua personalidade. Ela era inteligente, isso era inegável, mas também havia uma frieza calculista em seus olhos quando falava sobre relacionamentos e pessoas. Mencionou casualmente que estava ajudando um arquiteto muito talentoso em alguns projetos e percebi como seus olhos brilhavam ao falar dele. Roberto não era apenas uma aventura para ela. Ela tinha planos maiores. Foi naquele momento que tive minha inspiração diabólica. Em vez de confrontá-la ou criar uma cena, decidi convidá-la para a festa da sogra. Sim, vocês ouviram bem. Liguei para ela 2 dias depois, me apresentei como Helena, esposa de Roberto, e disse que gostaria de convidá-la pessoalmente para a festa de aniversário de Dona Esther. O silêncio do outro lado da linha foi ensurdecedor. Verônica claramente não esperava por isso. Quando finalmente conseguiu falar, sua voz estava tensa e cautelosa. Eu não sei se seria apropriado, disse ela. Por favor, insisti com uma voz doce e aparentemente ingênua. Roberto falou tanto sobre seu trabalho, sobre como você é talentosa. Dona Esther adoraria conhecê-la. É uma oportunidade maravilhosa para você fazer novos contatos profissionais. Após muito hesitar, ela aceitou. Eu sabia que sua ambição seria maior que sua cautela, e estava certa. Os dias que se seguiram foram os mais difíceis da minha vida. Eu tinha que continuar fingindo ser a esposa dedicada e ignorante, enquanto por dentro arquitetava algo que nem eu mesma sabia exatamente como terminaria. Roberto não fazia ideia de que eu havia descoberto seu caso, muito menos que havia convidado sua amante para a festa da própria mãe. Durante esse período, intensifiquei minhas próprias investigações. Contratei um detetive particular, algo que jamais imaginei que faria, e descobri detalhes sórdidos sobre o relacionamento deles. Eles se encontravam em hotéis caros, viajavam juntos quando Roberto dizia ter compromissos de trabalho. E, mais chocante ainda, ela já havia sido apresentada a alguns amigos dele como sua namorada. A humilhação era completa. Mas não foi isso que me deu a arma final para minha vingança. Foi algo muito mais poderoso e devastador que descobri apenas 1 semana antes da festa. Verônica estava grávida. 3 meses de gestação, para ser exata. E Roberto sabia. O detetive conseguiu cópias de exames médicos e até mesmo gravações de conversas telefônicas entre eles, onde discutiam sobre a gravidez e sobre os planos de Roberto de se divorciar de mim no momento certo. Ele estava esperando fechar um grande projeto arquitetônico que dependia de minha assinatura como coproprietária de alguns terrenos que herdei de meu pai. Depois disso, se livraria de mim e assumiria publicamente seu relacionamento com Verônica e o bebê que estava a caminho. A dor que senti ao descobrir isso foi indescritível. Não era apenas a traição sexual ou emocional. Era a descoberta de que por meses, talvez anos, minha vida inteira havia sido uma mentira cuidadosamente orquestrada. Eu era apenas um obstáculo inconveniente em seus planos de vida perfeita. Foi então que elaborei minha vingança final. A noite da festa chegou mais rápido do que eu gostaria. Passei horas me arrumando, escolhendo cuidadosamente cada detalhe de minha aparência. Usei um vestido azul marinho elegante, mas não chamativo, maquiagem discreta e meus cabelos presos em um coque baixo. Queria parecer digna, mas não ameaçadora.
A impressão que causaria seria crucial para o que estava por vir. Roberto estava especialmente atencioso comigo naquela noite, provavelmente se sentindo culpado pela dupla vida que levava. Ele me elogiou várias vezes, segurou minha mão durante o trajeto até o salão e até mesmo me beijou carinhosamente quando chegamos. Se eu não soubesse a verdade, teria me sentido amada e segura. Mas conhecendo os fatos, cada gesto carinhoso dele era como uma punhalada em meu coração. O salão estava deslumbrante. Dona Esther havia realmente caprichado na decoração. Flores brancas e douradas por toda parte, mesas elegantemente postas, uma pista de dança ampla e um palco pequeno onde uma banda tocava música ambiente. Os convidados chegavam gradualmente, todos vestidos em suas melhores roupas, conversando animadamente e criando aquela atmosfera de celebração que caracteriza as festas da alta sociedade. Roberto me apresentou a várias pessoas como minha querida esposa Helena, e eu sorria graciosamente, cumprimentava a todos e fazia o papel da esposa perfeita. Por dentro, meu coração batia descompassado, antecipando o que estava por vir. Verônica chegou por volta das 9 horas. Ela estava absolutamente deslumbrante em um vestido vermelho que realçava perfeitamente sua silhueta. Ainda não era possível perceber a gravidez. Seus cabelos loiros caíam em ondas suaves sobre os ombros e ela usava joias discretas, mas claramente caras. Quando a vi entrando no salão, senti uma mistura de raiva, inveja e, estranhamente, uma certa admiração por sua coragem. Roberto ficou visivelmente nervoso quando a viu. Seus olhos se encontraram rapidamente antes dele desviar o olhar e apertar minha mão com mais força. Eu sorri para ele tranquilizadoramente, como se não tivesse notado nada de anormal. "Querido", disse eu com voz doce, "vou cumprimentar algumas pessoas. Volto já." Caminhei diretamente até Verônica, que estava claramente desconfortável perto da entrada, observando o ambiente e procurando por rostos conhecidos. "Verônica!" Zrenia exclamei com entusiasmo aparentemente genuíno. "Que bom que você veio. Está absolutamente linda." Ela me olhou com uma expressão mista de surpresa e cautela. "Helena, obrigada pelo convite. A festa está maravilhosa." "Venha, deixe-me apresentá-la a algumas pessoas", disse eu, pegando seu braço gentilmente. "Há muitas pessoas influentes aqui hoje que adorariam conhecer seu trabalho." Passei a próxima hora circulando com Verônica pelo salão, apresentando-a como a decoradora mais talentosa da cidade e elogiando efusivamente seu trabalho. Ela começou a relaxar, pensando que eu realmente era tão ingênua quanto parecia. Roberto nos observava de longe, com uma expressão cada vez mais tensa, claramente sem entender o que estava acontecendo. Dona Esther, quando foi apresentada a Verônica, ficou visivelmente interessada. Seus olhos brilharam quando soube que ela era aquela decoradora famosa, de quem tanto havia ouvido falar. Elas conversaram por longos minutos sobre projetos e tendências de decoração, e eu percebi como minha sogra ficou impressionada com o conhecimento e a sofisticação de Verônica. "Roberto!" Zrenia chamou Dona Esther quando ele se aproximou de nós. "Venha conhecer Verônica. Helena teve a gentileza de convidá-la e ela é realmente extraordinária." O constrangimento de Roberto era palpável. Ele cumprimentou Verônica formalmente, como se fosse a primeira vez que a via, mas eu percebi como seus olhos se demoraram nela um pouco mais do que seria apropriado. Dona Esther também notou. "Que mulher elegante!" comentou minha sogra quando Verônica se afastou para ir ao banheiro. "Roberto, você não acha que Helena deveria se inspirar um pouco em mulheres como ela? Veja como ela se porta, como se veste. Tem uma presença tão marcante." Senti o primeiro golpe direto da noite, mas mantive meu sorriso. Roberto ficou claramente desconfortável com o comentário da mãe, mas não me defendeu. Apenas murmurou algo sobre todas as mulheres terem seus próprios encantos. A situação escalou durante o jantar.
Dona Esther havia organizado as mesas de forma que nós estávamos na mesa principal, com alguns parentes próximos e amigos íntimos da família. Verônica estava em uma mesa próxima, conversando animadamente com potenciais clientes que eu mesmo havia apresentado a ela. Roberto, disse Dona Esther em voz alta o suficiente para que toda a nossa mesa ouvisse. Você não acha que está na hora de pensar em ter filhos? Olhe para Helena. Ela já não está mais tão jovem. Logo será tarde demais. O silêncio constrangedor que se seguiu foi quebrado pela risada nervosa de algumas pessoas. Eu senti meu rosto corar, mas mantive a compostura. Mãe, disse Roberto baixinho, não é o momento para essa conversa. Quando é o momento, então? Swing insistiu ela. Vocês estão casados há 15 anos. Eu já tinha você na idade dela. Uma mulher precisa saber qual é seu papel na vida. Senti os olhos de todos na mesa se voltando para mim, alguns com pena, outros com curiosidade mórbida. Respirei fundo e respondi com a voz mais calma que consegui. Dona Esther, cada casal tem seu próprio tempo. Roberto e eu estamos muito felizes do jeito que estamos. Felizes? Zrenia, ela riu com desdém. Helena, querida, às vezes a felicidade de uma pessoa não pode ser egoísta. Roberto merece ter herdeiros, merece ter uma família completa. E, francamente, merece ter uma mulher que o valorize adequadamente. O segundo golpe foi mais doloroso que o primeiro. Algumas pessoas na mesa começaram a se mexer desconfortavelmente em suas cadeiras. Roberto finalmente interveio. Mãe, por favor, vamos mudar de assunto. Mas Dona Esther estava apenas começando. Talvez fosse o vinho, talvez fosse anos de ressentimento acumulado, ou talvez fosse simplesmente sua personalidade cruel aflorando sem disfarces. Sabe, Roberto, continuou ela, ignorando completamente seu pedido. Eu estava conversando com aquela decoradora, Verônica. Que mulher impressionante! Tem classe, elegância, ambição. É o tipo de mulher que inspira um homem a crescer, a ser melhor. Não é o tipo que se contenta em apenas existir. A palavra existir foi pronunciada com tanto desdém que pareceu ecoar pelo salão. Senti lágrimas queimarem meus olhos, mas não permiti que caíssem. Em vez disso, olhei diretamente para minha sogra e sorri. A senhora tem razão, Dona Esther. Verônica é realmente uma mulher extraordinária. Minha resposta aparentemente submissa pareceu encorajá-la ainda mais. Durante o resto do jantar, ela continuou fazendo comparações entre mim e outras mulheres presentes na festa, sempre me colocando em desvantagem. Falava sobre como certas mulheres sabiam se cuidar melhor, como algumas tinham mais personalidade, como outras eram mais interessantes para conversar. Roberto estava visivelmente desconfortável, mas sua forma de lidar com a situação era simplesmente tentar mudar de assunto ou fazer piadas sem graça. Nunca me defendeu diretamente. Nunca disse à sua mãe para parar. E isso doía mais do que todas as palavras cruéis dela juntas. A festa prosseguiu, e eu continuei sorrindo, conversando, cumprimentando pessoas, como se nada estivesse acontecendo. Por dentro, porém, sentia uma mistura de dor, raiva e antecipação pelo que estava por vir. Por volta das 11 horas, chegou a hora do discurso de aniversário. Dona Esther subiu ao palco radiante, com seu vestido dourado cintilante e seu sorriso triunfante. Os convidados se reuniram em volta do palco, taças de champanhe nas mãos, prontos para celebrar a aniversariante. Meus queridos amigos e familiares, começou ela com voz emocionada. 65 anos se passaram e eu me sinto mais viva do que nunca. Esta festa não é apenas uma celebração da minha vida, mas também de todos vocês que tornaram minha jornada especial. Os aplausos foram calorosos. Dona Esther continuou seu discurso, agradecendo a presença de todos e fazendo menções especiais a algumas pessoas importantes. Quando chegou a nossa vez, seu tom mudou sutilmente. Meu filho Roberto, disse ela olhando diretamente para ele. Meu orgulho e alegria. Um homem bem-sucedido, inteligente, charmoso. Qualquer mulher seria sortuda em tê-lo ao seu lado.
Ela fez uma pausa dramática e eu senti que algo terrível estava por vir. E claro, nossa querida Helena, continuou, e seu sorriso tornou-se forçado, está ao lado dele há tantos anos. A frieza na voz dela, quando disse meu nome, foi perceptível para todos. Algumas pessoas trocaram olhares desconfortáveis, mas ela não parou por aí. Sabem, disse, sua voz ficando mais alta e mais confiante. Às vezes olho para Helena e penso como algumas mulheres se contentam em ser, como posso dizer, acomodadas, satisfeitas com a mediocridade. O salão ficou completamente silencioso. 200 pessoas olhando alternadamente para ela e para mim. Por exemplo, ela continuou, apontando sutilmente na direção onde estava Verônica. Há mulheres aqui hoje que irradiam vida, ambição, sensualidade. Mulheres que sabem o que querem e lutam por isso. Mulheres que são, como posso dizer, muito mais mulheres do que outras. As lágrimas finalmente começaram a queimar meus olhos com força. Eu sabia que ela estava se referindo à da Verônica, e pelo jeito que algumas pessoas começaram a sussurrar entre si, outras também entenderam a insinuação. Roberto estava parado ao meu lado, branco como papel. Ele sabia que sua mãe havia cruzado uma linha irreparável. "Mãe", disse ele baixinho, tentando interrompê-la. "Deixe-me terminar, filho", disse ela, levantando a mão. "Como eu dizia, algumas mulheres são como vinho fino, melhoram com a idade, tornam-se mais refinadas, mais interessantes. Outras são como geleia que passou do prazo de validade. Ficam enrugadas, insossas, sem sabor." O salão inteiro ficou em silêncio sepulcral. 200 pessoas testemunhando minha humilhação pública completa. E então, para minha surpresa e horror absolutos, algumas pessoas começaram a rir. Primeiro foram risinhos abafados, depois gargalhadas abertas. A crueldade do momento foi amplificada pela reação da plateia, que parecia estar se divertindo com minha humilhação. Roberto, em vez de me defender, em vez de subir ao palco e parar sua mãe, em vez de mostrar qualquer sinal de que se importava comigo, olhou para mim com uma expressão que nunca esquecerei. Era uma mistura de constrangimento, irritação e desprezo. "Helena", disse ele baixinho, mais alto o suficiente para que pessoas próximas ouvissem. "Você não vai fazer uma cena, vai?" E então, a palavra que quebrou completamente meu coração. "Francamente, minha mãe não está errada. Você realmente se tornou uma geleia enrugada." Ele riu. Meu marido riu da humilhação que sua mãe havia me imposto publicamente. Os sussurros se transformaram em conversas agitadas. As pessoas olhavam de mim para Roberto, de Roberto para Verônica, tentando processar a informação. "Mas aqui está a parte mais interessante da história", disse eu, minha voz cortando através do barulho. Roberto sabia da gravidez. Ele e Verônica estavam planejando que ele se divorciasse de mim assim que eu assinasse alguns documentos importantes relacionados a propriedades que herdei do meu pai. A multidão estava agora em estado de choque completo. Este não era mais apenas um caso de adultério comum. Era uma conspiração elaborada e cruel. "Então, querida dona Esther", disse eu, me virando para minha sogra, que estava boquiaberta. "Quando a senhora falava sobre mulheres que são muito mais mulheres do que outras, a senhora estava se referindo a uma mulher que engravida do marido de outra e planeja destruir uma família por interesse financeiro." Dona Esther não conseguiu responder. Pela primeira vez desde que a conheci, ela estava completamente sem palavras. "E Roberto?", continuei, olhando para meu marido, que parecia querer se enfiar debaixo da terra. "Quando você me chamou de geleia enrugada, você estava se referindo à esposa que trabalhou ao seu lado por 15 anos, que apoiou sua carreira, que confiou em você completamente, enquanto você planejava traí-la e roubá-la." Roberto tentou falar, mas nenhum som saiu de sua boca. Mas eu não havia terminado. O melhor ainda estava por vir.
E agora vem a parte que realmente vai interessar a todos aqui, disse eu, minha voz adquirindo um tom quase alegre. Especialmente você, Verônica. Ela me olhou com terror nos olhos, como se soubesse que algo muito pior estava por vir. Durante minha investigação, eu não descobri apenas o caso de vocês. Descobri também algumas outras coisas muito interessantes sobre nossa querida Verônica. Peguei minha bolsa, que havia deixado no palco, e tirei de dentro dela um envelope. O mesmo envelope que o detetive havia me entregado uma semana antes. Por exemplo, disse eu, abrindo o envelope, descobri que Verônica tem outros relacionamentos simultâneos, não apenas com meu marido. O silêncio no salão se tornou quase sufocante. Verônica ficou ainda mais pálida, se é que isso era possível. Senhor Carlos Mendonça, disse eu, olhando diretamente para um homem de aproximadamente 50 anos que estava no meio da multidão. O senhor reconhece Verônica? Carlos Mendonça, um empresário bem conhecido na cidade, ficou vermelho como um tomate. Sua esposa, ao lado dele, olhou de mim para ele com uma expressão de horror crescente. E Dr. Felipe Santos, continuei, olhando para outro homem, este um médico respeitado. O senhor também tem encontros regulares com nossa querida decoradora, não é? A esposa de Dr. Felipe deixou escapar um grito abafado e se afastou dele imediatamente. E tem mais, disse eu, tirando fotos do envelope. Tenho aqui documentação fotográfica de Verônica em encontros íntimos com pelo menos 5 homens casados diferentes nos últimos 6 meses. Todos homens ricos, todos com esposas presentes aqui hoje. O caos começou a se instaurar no salão. Esposas começaram a confrontar seus maridos. Pessoas começaram a se afastar de Verônica como se ela fosse radioativa, e um burburinho agitado tomou conta do ambiente. Mas eu ainda não havia terminado. E agora? A cereja do bolo, disse eu, minha voz cortando através do tumulto. O teste de paternidade. Roberto, que até então estava em estado de choque, de repente prestou atenção total no que eu estava dizendo. Isso mesmo, Roberto. Você achou que era o único pai possível do bebê que Verônica está esperando? Tirei um papel do envelope e o levantei para que todos pudessem ver, mesmo que não conseguissem ler. Tenho aqui os resultados de um exame de DNA feito com material coletado pelo detetive particular que contratei. O bebê que Verônica está esperando não é seu, Roberto. Roberto ficou paralisado. Verônica começou a chorar. Na verdade, continuei, consultando o papel. Há 70% de probabilidade de que o pai seja Carlos Mendonça e 20% de que seja Dr. Felipe Santos. O salão explodiu em conversas agitadas, gritos e confusão. Carlos Mendonça saiu correndo do salão com sua esposa correndo atrás dele gritando. A esposa de Dr. Felipe começou a bater nele com a bolsa. Outras esposas começaram a questionar agressivamente seus maridos sobre seus paradeiros nas últimas semanas. Verônica estava agora chorando descontroladamente, tentando se explicar para Roberto, que a olhava com uma mistura de raiva, decepção e incredulidade. Mas espera, disse eu no microfone, fazendo o salão se acalmar novamente. Ainda não terminei. Impossível que houvesse mais alguma coisa, mas todas as pessoas pararam para ouvir. Roberto, disse eu, olhando diretamente para meu marido. Você realmente achou que eu descobri tudo isso e não fiz nada para me proteger? Ele me olhou confuso. Ontem de manhã eu estive no cartório e oficializei nossa separação. Todos os bens que estavam em meu nome foram transferidos para uma conta pessoal. Isso inclui os terrenos que você tanto precisa para seu grande projeto. Roberto ficou lívido. Você não pode fazer isso. Nós somos casados em comunhão parcial de bens. Pode ficar tranquilo, disse eu com um sorriso doce. Você terá direito à sua metade de tudo que construímos juntos durante o casamento. Mas os terrenos que herdei do meu pai eram meus antes do casamento e continuam sendo meus depois da separação. A realização do que isso significava foi aparecendo gradualmente no rosto dele.
Sem esses terrenos, o projeto que dependia de minha assinatura simplesmente não poderia acontecer. E isso representava milhões de reais em contratos que ele já havia assinado. E tem mais uma coisa, disse eu, tirando outro papel do envelope. Descobri que você já havia assumido compromissos financeiros baseados nesses terrenos. Empréstimos, contratos, investimentos. Sem minha assinatura, você está tecnicamente insolvente. Roberto estava agora visivelmente em pânico. Suas mãos tremiam e ele parecia ter dificuldade para respirar. Então, meu querido ex-marido, concluí, parece que você escolheu a mulher errada para enganar. Fiz uma última pausa, olhando para toda a multidão que me observava em silêncio absoluto. E para finalizar, disse eu, minha voz ficando emocional pela primeira vez. Gostaria de dizer a todos aqui presentes que durante 15 anos eu fui uma esposa dedicada, fiel, que apoiou incondicionalmente um homem que não merecia nenhum minuto da minha devoção. As lágrimas finalmente começaram a rolar por meu rosto, mas minha voz permaneceu firme. Fui chamada hoje de geleia enrugada por ter 40 anos e não ter filhos. Mas saibam que sou uma mulher que tem dignidade, caráter e, ao contrário de alguns aqui presentes, lealdade. Olhei diretamente para Verônica, que estava agora sendo ignorada até mesmo por Roberto. Verônica, disse eu, espero que todos esses relacionamentos tenham valido a pena, porque agora você não tem nenhum deles. E então, olhei para Dona Esther, que estava sentada em uma cadeira próxima ao palco, parecendo ter envelhecido 10 anos em 10 minutos. E Dona Esther, disse eu com voz suave, mas firme, a senhora teve razão sobre uma coisa. Eu realmente não era mulher suficiente para a família de vocês, porque na família de vocês, uma mulher precisa ser mentirosa, manipuladora e sem caráter para ser aceita. E eu, felizmente, nunca consegui ser nada disso. Devolvi o microfone para ela e comecei a descer do palco. O salão inteiro estava em silêncio sepulcral, 200 pessoas me observando caminhar com dignidade através da multidão. Quando cheguei próxima à saída, me virei uma última vez. Ah! Disse eu alto o suficiente para que todos ouvissem. Verônica, se você estiver se perguntando como eu consegui material genético para o teste de paternidade, foi através do copo de bebida que você usou na primeira vez que veio ao meu escritório para a consulta de decoração. E o material dos possíveis pais foi coletado de objetos pessoais que vocês deixaram nos hotéis onde se encontravam. A expressão de horror no rosto dela foi a cereja do bolo da minha vingança. Saí do salão com a cabeça erguida, deixando para trás 15 anos de casamento, uma vida inteira de humilhações e, mais importante, deixando para trás a versão de mim mesma que aceitava ser tratada como menos do que merecia. Do lado de fora, respirei o ar fresco da noite e senti uma sensação de liberdade que não experimentava há anos. Meu telefone tocou incessantemente com ligações de Roberto, mensagens de texto dele pedindo para conversarmos, ligações de Dona Esther. Mas eu não atendi nenhuma. 3 meses se passaram desde aquela noite. A festa de Dona Esther se tornou o assunto mais comentado da cidade por semanas. O vídeo do meu discurso, gravado por pelo menos 1 dúzia de pessoas, viralizou nas redes sociais locais. Roberto teve que cancelar seu grande projeto e está enfrentando sérios problemas financeiros. Verônica deixou a cidade, aparentemente para ter o bebê longe dos holofotes. Dona Esther teve que se mudar para um apartamento menor depois que a verdade sobre os hábitos de seu filho veio à tona, e ela perdeu muito de seu status social. Quanto a mim, descobri que a vida após a vingança é incrivelmente liberadora. Voltei para a universidade para fazer um mestrado em literatura, algo que sempre quis, mas nunca tive coragem de fazer. Fiz novos amigos, pessoas que me respeitam e valorizam. E, mais importante, aprendi a me valorizar. Às vezes me perguntam se me arrependo da forma como expus tudo publicamente naquela noite. A resposta é sempre a mesma: não. Depois de anos sendo humilhada em particular, sendo desrespeitada, sendo tratada como se fosse invisível,
Foi profundamente satisfatório ter meu momento de verdade em público. Roberto tentou me procurar várias vezes nas semanas seguintes, ora pedindo perdão, ora tentando negociar sobre os terrenos. Mas eu havia aprendido minha lição sobre segundas chances com pessoas que não as merecem. A última vez que soube dele, estava trabalhando em projetos muito menores e morando em um apartamento alugado. Verônica, segundo ouvi dizer, teve o bebê em outra cidade e está criando a criança sozinha, já que nem Carlos nem Felipe quiseram assumir a paternidade. Dona Esther me ligou uma vez, cerca de um mês após a festa. Ela queria se explicar. Disse que tinha bebido demais e que não queria dizer aquelas coisas. Eu a ouvi pacientemente e depois disse simplesmente: Dona Esther, a senhora disse exatamente o que pensava e eu fiz exatamente o que precisava fazer. Hoje, olhando para trás, vejo que aquela noite não foi apenas sobre vingança. Foi sobre recuperar minha dignidade, minha autoestima e minha vida. Foi sobre mostrar que uma mulher não precisa aceitar ser tratada como menos do que vale, não importa quantos anos de relacionamento estejam em jogo. A geleia enrugada, como fui cruelmente chamada naquela noite, descobriu que era, na verdade, uma mulher forte, inteligente e corajosa que estava apenas esperando o momento certo para mostrar sua verdadeira essência. E esse momento chegou quando peguei aquele microfone e decidi que nunca mais seria vítima silenciosa de ninguém. A vida me ensinou que, às vezes, a maior vingança é simplesmente viver bem, com dignidade e autenticidade. Mas também me ensinou que há momentos em que expor a verdade, mesmo que dolorosa, é necessário não apenas para nossa própria justiça, mas para que outras pessoas vejam que não estão sozinhas em suas lutas. Naquela noite, no salão de festas mais elegante da cidade, diante de 200 pessoas da alta sociedade, eu me tornei exatamente a mulher que sempre fui por dentro. Alguém que não aceita desrespeito, que luta por justiça e que tem coragem de enfrentar a verdade, não importa quão difícil ela seja. E essa é a mulher que sou hoje, livre, forte e finalmente em paz comigo mesma. Gostou do vídeo? Deixe seu like, se inscreva, ative o sininho e compartilhe. Obrigada por fazer parte da nossa comunidade. Até o próximo vídeo.